Hoje eu vou contar pra você alguns lados positivos de se morar fora do Brasil. Vem comigo, Los Guetos! Se você está pensando em morar fora do Brasil, é bom você olhar os dois lados, os lados bons e os lados ruins de morar fora. Mas hoje eu vou contar para você alguns pontos que eu considero muito bons de morar fora do Brasil. O primeiro deles, aprender a valorizar e respeitar as diferenças culturais. O Brasil é aquele monstro, aquele país gigante. A gente sabe que tem diferenças culturais entre as regiões do Brasil, porém é tudo o Brasil, né? Então o idioma é o mesmo, a gente tem vários costumes muito parecidos. Uma vez você estando em outro lugar, você absorve muita coisa desse lugar. Você entende muitos pontos que às vezes você olha com uma ótica de longe falando, meu, que negócio estranho, será que é assim mesmo? Porém, uma vez você morando fora, você começa a entender como as coisas funcionam, você consegue entender algumas diferenças de comportamento, culturais, costumes, que talvez você tinha um estereótipo de que é algo não tão bom, ou algo distante ou ruim. Porém, quando você está nesse local, você está nessa cultura, você acaba absorvendo e extraindo as coisas boas de cada uma das culturas. Por exemplo, aqui na Alemanha, a gente tem cerca de 15% da população são de estrangeiros. Além de eu ter muito contato com o dia a dia, a cultura alemã, eu também acabei tendo contato com pessoas de outras nacionalidades, o que acaba enriquecendo, né? Olhando com outras óticas, né? Com outra perspectiva, as dificuldades ou o jeito de ser de outras culturas. Então, é algo que eu gosto muito. O segundo ponto na minha lista é aprender um idioma. Eu sei que é algo dolorido, principalmente aqui na Alemanha, aprender alemão não é fácil, é algo demorado. Quem não tem uma base de 2, 3 anos aí para você conseguir se comunicar de uma forma legal, entendendo mais o contexto das conversas. Porém, eu brinco, é como passar de fase num jogo. Quando você está jogando o joguinho, passa de fase e abre um mapa novo, aprender um idioma é como isso. Eu faço essa analogia porque abre um mundo inteiro novo para você. Além das pessoas serem diferentes, afinal, elas estão falando no idioma nativo delas, isso acaba com que seja mais fácil você entender alguns detalhes, né, algumas piadas. As pessoas parecem mais simpáticas falando em alemão, que é o idioma nativo delas, do que conversando em inglês. Uma pessoa que não tem inglês no dia a dia, então acaba sendo não tão natural para ela falar aquele idioma estrangeiro, assim como a gente. Então, quando você aprende um novo idioma, você começa a entender as piadas, você começa a entender algumas crônicas, algumas coisas do dia a dia, que se você não sabe o idioma, você acaba passando batido. Então é como passar de fase no game. Você abre um mapa inteiro, um mundo inteiro novo para você explorar com essa nova língua. Conhecer novas pessoas. Obviamente, você saindo do seu país, provavelmente você não conhece quase ninguém no seu país novo, então fatalmente você acaba se expondo para fazer novas amizades. Isso é algo bem legal porque você acaba conhecendo gente de todo lugar do mundo, né? Por exemplo, aqui da Alemanha, falando que eu moro aqui, como a Alemanha é composta de cerca de 15% de estrangeiros, então tem gente de todo quanto é canto do mundo. Pessoas que você provavelmente nunca teria contato, ou dificilmente teria contato no Brasil, do mundo asiático, ou talvez até da África, ou mundo árabe, que seja. Então aqui você tem contato com gente de todo quanto é lugar do mundo, que é bem legal, porque você acaba conhecendo um pouco mais a cultura deles, conhece a comida, aprende uma palavra ou outra. Tem sempre uma palavrinha em português que é parecida com outro idioma, então é algo bem legal, algo que eu gosto muito. E além disso, você também acaba conhecendo muitas pessoas de outras regiões do Brasil, né? Tem algumas áreas do Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio, que são cidades gigantes, que tem gente de tudo quanto é canto, mas, por exemplo, na minha região, aqui eu sou do sul do Brasil, do interior, eu não tenho muito contato com pessoas, né? Não tinha muito contato com pessoas de outras regiões do Brasil. Salvo engano, alguma outra região, aqui na Alemanha acabei conhecendo muito mais sobre o Brasil, né? Porque eu tenho muitos amigos de várias áreas do Brasil, coisa que lá no território nacional brasileiro eu não tinha. Então isso é algo muito bom. Eu gosto muito disso aqui na Alemanha. O item número 4 é desenvolver novas habilidades de adaptação e resiliência. Isso é algo muito importante. Eu acho que, na verdade, esse é um dos pontos fortes aí, uma das coisas que as pessoas têm que ter em mente quando vão morar fora. Sem querer, você precisa ser mais resiliente, você precisa se adaptar a coisas novas. Isso acaba fazendo com que você fique mais crítico, que você entenda muito mais como funciona uma outra cultura, um outro país, porque, afinal de contas, você não vai conseguir mudar o país que você está indo morar, né? Então, você tem que se adaptar. Quando em Roma, faça como os romanos, vale para qualquer lugar do mundo. Então, isso faz com que você encare os problemas, que você resolva vários problemas, que você passe por várias dificuldades de uma forma totalmente nova, de uma forma diferente, que provavelmente no Brasil não seria do mesmo jeito. Então é algo que eu gosto muito, esse desafio, esse negócio de descobrir o país. Eu acho muito legal. Isso é muito positivo de morar fora. Sem contar que em várias coisas você teria suporte no Brasil, que teria amigos, família, todo mundo para ajudar. Muitas vezes você tem que resolver sozinho. E tá tudo bem. É muito bom você bater no peito e falar, isso eu fiz sozinho. Outro ponto importante que muita gente busca é a melhor qualidade de vida. Eu tô falando agora da Alemanha, né, que é onde eu moro, e aqui você tem um balanço vida social e vida profissional muito mais equilibrado
estruturada do que no Brasil. No Brasil a gente tem um pouco mais o estilo americano de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. Aqui também, mas é menos. Normalmente as pessoas cumprem sua carga horária, deu o horário, vão para casa, tudo certo, tem tempo para família, tem tempo para fazer o esporte, tem tempo para fazer o lazer, tem tempo para viajar. Coisa que no Brasil eu pelo menos sentia que era muito mais corrida a vida do que a gente tem aqui na Alemanha, por exemplo. Essa qualidade de vida, de segurança, menos imprevisibilidade no dia a dia, essa, segurança social toda que a Alemanha proporciona é algo bem legal, é algo que eu acho que não tem preço, mesmo com todas as dificuldades de morar fora. Você consegue ter um equilíbrio legal entre a vida pessoal e profissional, o que faz com que você viva de uma forma bem mais tranquila. Eu gosto muito disso aqui na Alemanha. E, consequentemente, o crescimento pessoal e, claro, profissional também, né? Pessoal, por todos os fatores que eu falei, porque você acaba sendo mais independente, você acaba sendo mais resiliente, né, para resolver as coisas, toda essa questão cultural que eu falei, e também dependendo da sua profissão, a parte profissional, né, a parte de carreira também, você tende a crescer muito. Imagina só, você trabalhou 10 anos no Brasil, em empresas brasileiras, tem todo esse know-how do jeito brasileiro de trabalhar, e de uma hora para outra você vai trabalhar em outro país. Você consegue trazer tanta coisa boa que você aprendeu no outro país e também captar tanta coisa boa que tem aqui. No final da história, eu me sinto um profissional muito mais completo hoje em dia, depois de tantos anos trabalhando em empresas alemãs, do que quando eu cheguei aqui. Então isso é algo que eu gosto muito, esse crescimento tanto pessoal quanto profissional, é algo muito positivo de se morar fora. E outro ponto muito legal é a oportunidade de viajar e explorar coisas novas. Eu particularmente adoro passear, pegar o carro, viajar. Aqui na Alemanha é tudo pertinho, né? A Alemanha está no coração da Europa. Ela tem uma área pequena, né? Se for comparar com o Brasil, né? Do tamanho do estado do Mato Grosso, no Brasil. Ela tem muitas fronteiras, as coisas não são longe, você pode pegar o carro, andar 2-3 horas, você já está em outro país, já tem outra cultura, já tem outra comida, já tem outro idioma, já tem muitas coisas diferentes para serem exploradas. E mesmo dentro da Alemanha, como a Alemanha tem uma história muito antiga, você também tem muitas áreas, muitas diferenças aí, tanto de construção, gastronomia, cerveja diferente, né? O sotaque das pessoas muda, a forma de ser das pessoas também varia dentro do país. Então, essa parte de viajar é muito legal. Você acaba crescendo muito, você acaba vendo muitas coisas diferentes, muitos países diferentes que tem problemas também, que tem coisas melhores que a Alemanha, tem coisas piores que a Alemanha. Esse balanço, né, acaba fazendo você crescer e ter uma visão muito mais aberta do mundo, de entender muito mais sobre as outras culturas do que quando você está morando somente no Brasil. E outra coisa que eu gosto bastante é experimentar novas coisas e outros hobbies. Por exemplo, aqui é muito comum as pessoas saírem para esquiar durante o inverno, algo que no Brasil não dá para fazer, então você precisa investir muito dinheiro, você precisa viajar para outro país, o pessoal vai para o Chile, para a Argentina para esquiar. E aqui na Alemanha, dependendo da área que você mora, principalmente na região sul, tem muitas montanhas que não são longe, que você pode ir lá esquiar e não é coisa de rico como a gente está acostumado a ver no Brasil. Fiquem espertos, façam um curso, porque pelo amor de Deus, é perigoso esse esporte, viu? Mas, por exemplo, é uma atividade que no Brasil você teria que ter muita disposição e muita reserva financeira para poder fazer um esporte desse. E aqui na Alemanha você tem acesso. E outros esportes, como por exemplo golfe ou sei lá, tênis, também são bem acessíveis. Tem campo de golfe perto aqui da minha casa, por exemplo. Tem vários esportes que no Brasil você acaba ficando meio refém, né, de não ter infraestrutura ou de ser muito caro. Aqui já são bem mais acessíveis. Por exemplo, outra coisa que eu gosto muito é em shows, concertos musicais. No Brasil, os grandes eventos são geralmente só em cidades grandes, e aí você tem que viajar, o preço do ingresso é mais ou menos o mesmo, só convertendo a moeda. E aqui na Europa é muito fácil, tem muito mais agenda, as bandas fazem muito mais shows aqui, até por causa do financeiro. Então fica fácil para você em shows, muito mais fácil do que eu estava acostumado no Brasil, principalmente eu que sou de cidade menor, né, que morava em São Paulo, por exemplo. É um pouco mais fácil, que já não tem o custo todo de viagem, né. E tem outras coisas muito legais, por exemplo, se você gosta de ir em museus, tem um museu de tudo que você pode imaginar na Alemanha, exposições, teatro, uma série de opções, muita coisa mesmo, e isso é um ponto muito positivo de morar aqui na Europa. Então, resumindo esses pontos todos que eu falei, depois de um tempo morando fora, convivendo em outra cultura, viajando para vários lugares, experimentando comida, fazendo esporte diferente, você acaba crescendo muito como pessoa, você acaba tendo uma visão muito mais horizontal, né, do mundo, uma visão muito mais aberta do mundo do que quando você está morando sempre no seu país. Claro que o Brasil também tem suas diferenças, tem muito que se aprender com o Brasil, porém, o estado do Rio com o estado de São Paulo, a diferença é muito menor culturalmente do que a Alemanha com a França, por exemplo, que são um país do lado do outro, como se fossem dois estados, né, do Brasil, um do ladinho do outro. Então essas diferenças, todas essas questões acabam fazendo com que seja muito positivo morar fora. Claro, tem um lado negativo também, mas esses são alguns pontos que eu considero muito legais de se morar no exterior. Se você gostou desse conteúdo, deixa o joinha, clica no inscrever-se, ativa as notificações aqui no nosso canal do YouTube, e caso você esteja consumindo esse conteúdo via podcast no Spotify, Apple Podcast, não esqueça de deixar 5 estrelinhas, clicar no botão seguir e ficar por dentro dos próximos conteúdos do Alemanha Cast. E é isso, muito obrigado, valeu, tchau!